Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. Muito bom tê-los conosco nesse tempo em que temos falado a respeito de missões. Hoje de manhã, aqueles que já assistiram à nossa ministração, desafiamos a cada família a estar adotando um povo. E nossa oração é que a tua família aceite esse desafio e faça aí todo o processo para que vocês, como família, tenham um ou mais povos adotados para vocês orarem, investirem financeiramente, caso tenha algum missionário lá ou algum projeto que vocês venham a conhecer. Enfim, que a nossa igreja, que a tua família possa estar totalmente envolvida na questão missionária. E nesta noite, a penúltima noite em que nesse ano, nessa série sobre missões, vamos falar sobre este tema, nós queremos pensar um pouquinho em algo que é muito lógico quando a gente pensa em missões, que missões é feito por pessoas. Há necessidade de pessoas que se disponham e que respondam ao chamado do Senhor. Por isso, então, a gente quer hoje considerar com os irmãos um texto lá de Isaías capítulo 6. E enquanto vocês estão abrindo, nós vamos lembrar que já falamos a respeito da grande comissão, lembrando que a gente cumpre a grande comissão quando a gente tem o verdadeiro encontro com o Jesus ressuscitado. Falamos também a respeito da igreja e missões, que o principal para que a igreja se envolva em missões, além de encontrar o Jesus ressuscitado, é não priorizar as suas questões. Num outro domingo também falamos, e foi o último domingo, falamos sobre o relacionamento da igreja com o missionário. O que a igreja precisa fazer? Ela precisa lembrar do missionário, ela precisa orar pelo missionário e ela precisa prover o sustento necessário para que os missionários estejam lá no campo. E hoje o que a gente quer compartilhar com os irmãos é esse desafio. Missões é feito por pessoas e alguém precisa dizer: sim, Senhor, eu quero. Na verdade, o objetivo do Senhor, o desejo do Senhor é que todos nós, uma vez que nos encontramos com Ele, possamos dizer sim, assim como fez Isaías, e isso é que nós vemos no livro de Isaías, capítulo 6, no verso de número 8. Veja aí na tua Bíblia, Isaías 6, versículo de número 8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Vou ler novamente. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite. Ministra ao nosso coração, para que haja em nós a mesma reação, a mesma resposta que houve da parte de Isaías. Que todos nós possamos dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Fala ao nosso coração, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o desenho das crianças. Crianças, hoje vocês vão desenhar o seguinte: peguem a folha e num lado da folha vocês vão desenhar o globo terrestre, vão desenhar o mundo, tá bom? Então desenhe em um lado da folha o globo terrestre, desenhe a terra, e do outro lado da folha várias crianças ou várias pessoas com a mão levantada, com uma das mãos levantadas. Sabe quando aqui na classinha ou mesmo lá na tua escola a professora, o tio, a tia faz aquela pergunta assim: quem quer? E aí é algo que você quer bastante, você levanta a mão e dizendo eu. Então é dessa maneira que você vai desenhar aí do lado da folha as crianças e a mão levantada. Então, repetindo, de um lado o globo terrestre, vai desenhar a terra redondinha, e do outro lado crianças com a mão levantada. O que significa esse desenho? Significa que no desenho que vocês estão fazendo, representando pessoas
crianças que estão dizendo, sim, eu aceito o ID de Jesus. Ir para onde? Ir pregar o evangelho no mundo, aonde eu estou, onde eu moro, na escola que eu estudo, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, e se Deus lá no futuro indicar, quem sabe ir para outros locais pregar o evangelho. É isso que as crianças vão desenhar, porque é isso que nós vimos Isaías fazer. Ele disse, eis-me aqui, eu vou. E quando a gente olha para esse texto, a gente consegue perceber o processo que o Senhor Deus usou, que levou até o ponto de Isaías ouvir a voz de Deus e dizer sim. Veja aí o versículo de número 8, que ele começa dizendo assim, depois disso. E aí surge a pergunta, depois disso, o quê? O que aconteceu para que agora, no versículo de número 8, Isaías esteja dizendo isso? Depois disso o quê? Quando a gente olha para o capítulo todo desse livro do profeta Isaías, que é conhecido como o profeta da esperança, porque ele falava a respeito do Messias que viria, a partir do versículo de número 1 do capítulo 6, a gente começa a ver alguns eventos que ocorreram. Versículo 1, por exemplo, fala da morte do rei Uzias, um rei muito querido pela nação, e aí a gente vai acompanhando os seguintes versículos e a gente vai percebendo que nessa época em que houve a morte do rei, Isaías afirma, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Depois disso, envolve o quê? Envolve um momento triste para a nação, um momento de grande conturbação, porque houve a morte do rei, mas ao mesmo tempo Isaías diz que neste processo ele viu o Senhor soberano, reinando, dominando todas as coisas. Ao mesmo tempo, lá no versículo 3, ele vai dizer que ele conseguiu ver seres angelicais, e o versículo de número 2 vai dizer que havia serafins ali. E estes serafins estavam clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Neste momento em que Uzias morre, Isaías vê a soberania, o Deus soberano controlando todas as coisas. E mais do que isso, ele vê lá no ambiente celestial, ele é levado a ver, a ter essa visão, em que ele vê seres celestiais falando ou enfatizando a santidade de Deus. Ele vê no versículo 4 que as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele vê a manifestação da glória de Deus. Ao mesmo tempo em que ele vê lá no céu seres angelicais dizendo santo, 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 ele percebe que aqui na terra, versículo de número 5, o pecado está imperando. Ele se vê alguém como tendo os lábios impuros, ele se vê como alguém impuro, vivendo no meio de um povo que também é um povo impuro. O contraste daquilo que ele vê dos seres celestiais adorando e falando da santidade de Deus, com aquilo que ele vivencia aqui na terra, aquilo que ele mesmo é, alguém de lábios impuros. Depois disso, quer dizer, depois de todos esses eventos, que começa com a morte de Uzias, que passa por Isaías ver o Deus soberano cuidando de todas as coisas, de Isaías ver esses seres celestiais falando e exaltando a santidade de Deus, depois dele perceber a condição dele aqui na terra em comparação a tudo aquilo que ele estava vendo, da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. O texto continua mostrando que estes serafins vêm e tocam nele. E promovem então a purificação deste homem, para que ele então fosse um mensageiro. O que a gente consegue observar é que depois disso, ali do versículo 8, envolveu todas estas coisas, todo um processo conduzido pelo Senhor, permitido pelo Senhor, para que culminasse neste momento em que Isaías está contando para nós aqui. Depois disso, ele ouviu
ouviu o Senhor. Deus permitiu todo este processo para que Isaías estivesse com os ouvidos prontos, com a mente pronta para ouvir, perceber e responder à voz do Senhor. O que a gente percebe é que Deus permite todo um processo na vida dos seus filhos para que eles ouçam a sua voz. Há muitos e muitos anos atrás, mais ou menos lá no século III, um homem chamado Ufilias foi levado como escravos, ele e a sua família, levados como escravos pelos godos, e ele foi então aprisionado. Ele era ali do Império Romano, e os godos invadiram e levaram muitas pessoas cativas, dentre eles um homem chamado, na verdade na época um garoto chamado Ufilias e toda a sua família. E eles então ficaram servindo como escravos lá no Império Germânico. E aconteceu que, uma vez lá, ele falava a sua língua nativa, mas aprendeu a língua lá dos godos. E todo esse processo foi usado por Deus. Ele era de uma família cristã. E como ele aprendeu uma nova língua, agora ele era bilíngue, ele falava duas línguas. Como cristão, ele começou a falar de Jesus para os godos. Ele começou a falar de Jesus para as pessoas do povo que havia levado a família dele como escravo para aquela nova região. Como resultado, muitas pessoas creram em Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Depois disso, esse homem chamado Ufilias, depois de ter sido sequestrado da sua terra, depois de ter sido feito escravo, depois de passar por muitos momentos de sofrimento, Deus permitiu que ele aprendesse uma nova língua para evangelizar este povo que era o seu algoz, que havia levado ele para a escravidão. Com Isaías aconteceu a mesma coisa. Ele passa por um processo que é muito difícil. Se você ler mais no Antigo Testamento sobre as reformas feitas por Uzias, a maneira como ele restaurou toda a adoração a Deus na nação, como que a nação economicamente ficou melhor, a perda desse rei trouxe um impacto muito grande. Mas foi em meio a este impacto enorme que Isaías conseguiu ver a soberania de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, perceber o seu pecado e aí então ouvir a voz de Deus. Deus tem permitido a cada um de nós ter um processo. Deus permite que a história da nossa vida venha sendo construída de tal maneira a que nós também ouçamos a voz de Deus e respondamos ao seu chamado. Isto aconteceu com Isaías, isto é o que o Senhor deseja que aconteça conosco. Ele deseja que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Por mais difícil que esteja sendo ou tenha sido o processo pelo qual o Senhor nos permitiu ou esteja permitindo que passemos. E nem todos experimentarão algo tão difícil, mas todos nós experimentamos algo preparado por Deus para que possamos ouvir a sua voz. E Isaías diz que ele ouviu a voz do Senhor que dizia o quê? A voz do Senhor dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? O questionamento, e aí a gente percebe claramente a conversa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem irá por nós? É o Senhor quem está falando, mas aí vem no plural. Quem irá por nós? A história da redenção é muito interessante. Enquanto Isaías está ouvindo isso aqui, neste momento que ele relata para nós, no momento em que o rei morreu, em que a nação ficou muito triste por causa da morte do rei, em que ele, Isaías, viu a soberania de Deus,
viu os seres angelicais enfatizando e exaltando a santidade de Deus, quando ele viu a glória de Deus, percebeu o seu pecado e o pecado do povo, neste momento ele ouve essa questão: a quem enviarei e quem irá por nós? Mas muito antes de Isaías, tal pergunta já havia sido feita. E esta pergunta feita tem a ver com a história da redenção da humanidade. A gente costuma dizer que a primeira vez que uma questão como essa surgiu foi lá na eternidade, numa conversa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E talvez a pergunta foi só um pouquinho diferente. A pergunta, ao invés de quem enviarei e quem irá por nós, talvez tenha sido quem de nós irá. Quem de nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem de nós irá? Porque o mundo precisa ser resgatado. O homem pecou, está separado de Deus. Quem de nós, lá na Trindade, a conversa entre eles lá na eternidade, quem de nós irá? E aí, Hebreus capítulo 10, versículos 7, 9 e 10, nós vamos encontrar o seguinte, uma citação lá do Salmo 40, versículos 6 a 8. O autor aos Hebreus, relembrando o Salmo 40, lá no capítulo 10 de Hebreus, versos 7, versos 9 e verso 10, nós vamos encontrar esta resposta de quem de nós irá. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 9, agora disse, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. Verso 10, é nesta vontade que fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Lá na eternidade, a pergunta, quem de nós irá? A resposta foi Jesus dizendo, eu irei, como de fato ele veio, viveu neste mundo, morreu neste mundo, e neste mundo foi ressuscitado, e hoje está assentado à direita do Pai, sendo o nosso Salvador. A história da redenção tem uma pergunta muito semelhante, e a resposta lá na eternidade foi de Jesus, sim, eu irei. Aqui, em Isaías, a resposta vai ser dele, Isaías. Ele ouve a mesma pergunta. O Filias, lá no século 3, ele também ouviu a mesma questão. Quem é que vai pregar para os godos? E a resposta de Filias foi, eu vou. A pergunta ao longo dos séculos tem passado por muitos ouvidos. Ouvidos que estão atentos, ouvidos que foram preparados por Deus num processo para ouvirem a voz de Deus e então poderem responder. Meu irmão e minha irmã, nós estamos numa época em que a voz do Senhor continua soando aos ouvidos atentos, prontos, preparados para responder. E esta voz está fazendo a mesma pergunta de sempre. Quem irá por nós? Quem será enviado? Foi a mesma pergunta que Deus fez soar nos ouvidos do apóstolo Paulo, cuja vida também foi preparada, teve um processo para que ele, lá no caminho de Damasco, tivesse um encontro com o Senhor e fosse colocado, prostrado diante do Senhor, para que entendesse que o Senhor o estava chamando para ser luz às nações. Hoje, esta mesma pergunta continua soando. E independente da idade que tenhamos, precisamos ouvir esta pergunta. Quem irá por nós? Porque assim como na época de Isaías, assim como na época de Paulo, assim como na época de Filias, assim como lá na eternidade se percebeu que tinham pessoas necessitadas de conhecer o Evangelho, de conhecer a salvação, de serem resgatados, assim como naquelas épocas passadas, hoje também nós temos pessoas em todo o mundo, a partir de onde estamos, que também precisam ser resgatadas, salvas, tiradas das trevas para vir então para o reino da luz.
e se tornarem servos de Deus, também propagadores do Evangelho. Nós hoje ouvimos este mesmo questionamento: quem irá por nós? E é necessário então que haja uma resposta da nossa parte. O que a gente vê aqui em Isaías é que ele teve todo um processo para que pudesse ouvir a voz de Deus. O mesmo Senhor tem permitido conosco, com a sua vida, com a minha vida, Ele tem permitido um processo para que a gente ouça a voz de Deus, reconheça a voz de Deus e também possamos fazer como fez Isaías. Veja aí no final do versículo de número 6, que a resposta de Isaías foi: aqui estou eu, envia-me. Eu estou aqui, pode me enviar. Depois de tudo isso que eu vivi, que eu vi a morte do rei, que eu vi o Senhor soberano cuidando de todas as coisas, que eu vi os seres angelicais exaltando a santidade de Deus, em que eu vi que enquanto lá no céu se falava de santidade, aqui na terra havia e há impureza, e eu estou no conjunto dessas pessoas que são impuras, de lábios impuros. Mas Isaías, neste processo, foi purificado pelo Senhor, foi tocado pelo Senhor. Sua vida foi transformada. E foi transformada para quê? Para que ele pudesse dizer: aqui estou eu, envia-me. Como já citamos, o apóstolo Paulo também deu a mesma resposta. E ele confirmou isso uma vez que ele estava conversando lá com o rei Agripa. Atos capítulo 26, versículo 19, ele disse: portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo está dizendo? Ele contou para o rei Agripa todo o seu processo de conversão lá, quando estava no caminho para Damasco. E aí ele diz: olha, aquele chamado que eu recebi, eu obedeci. Por isso eu estou aqui. E ele estava lá numa situação de prisão. E ele então está aproveitando para levar o evangelho ao rei Agripa. Ele não foi desobediente, mas ao longo dos anos a gente tem muitas pessoas que são desobedientes. Talvez o caso mais conhecido nas Escrituras, mais famoso, é o caso de Jonas. Que sim, depois ele obedece, mas inicialmente, ao ser chamado para ir para Nínive, ele escolhe outro caminho para fugir da presença de Deus. E muitas pessoas têm sido como Jonas foi. E talvez ainda estão no processo de rejeitarem o chamado do Senhor. Mesmo reconhecendo que Deus tem dado todo um processo na tua vida para que você ouça a voz do Senhor, para que você e nós ouçamos o questionamento do Senhor: quem é que nós vamos enviar? Mas ainda estamos respondendo: Senhor, ainda não. Senhor, eu não. Senhor, eu ainda não estou preparado. Senhor, manda outro. Senhor, olha, me dê mais algum tempo. Senhor, eu ainda entendo que não chegou o momento. E veja que o chamado do Senhor, nós já temos aprendido isso. Uma vez que nos tornamos cristãos, já temos o chamado para missões. O que pode mudar é o direcionamento. Alguns de nós somos chamados para pregar aqui mesmo, fazer missões aonde estamos e a partir de onde estamos. Enquanto outros são chamados para outras localidades. Alguns para dentro do país mesmo, mas para outra região. Outros para dentro do país, para outra região e para outra cultura. Outros são chamados para o mundo, para culturas totalmente diferentes. Seja como for, todos nós temos um chamado. Mas muitos de nós, mesmo sabendo disso, temos dito: Senhor, ainda não. Alguns de nós ainda vamos trabalhar e trabalhamos todos os dias da semana na companhia de pessoas que não têm a Jesus, que ainda estão nas trevas. E nós ainda não apresentamos Jesus para elas. Não falamos com um vizinho. Não estamos orando por missionários, não estamos investindo em missionários. Estamos simplesmente dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu ainda não vou. Eu ainda não quero ir, não quero me envolver. Esta guerra, Senhor, não é minha.
eu já estou salvo. Então as pessoas então que arrumem um jeito de se converterem também. Eu não estou envolvido nessa. Já pensou se Jesus tivesse dito isso lá na eternidade? Depois de ouvir a pergunta, quem de nós irá? Ele, então, sabe, eu sou o filho de Deus, não tem outro para mandar, na verdade eu não quero ir, eu não quero deixar a minha glória para ir viver lá no mundo. Imagina se Jesus tivesse dito isso. Imagina se Isaías tivesse dito isso. Imagina se o não viesse da boca do Unfilias. Os godos talvez não teriam acesso ao Evangelho. Se Paulo tivesse dito, olha, muito obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos ali no caminho de Damasco, eu agora entendo que o Senhor é o Messias, mas olha, essa história de sair viajando e correr risco de prisão, eu vou ficar lá na minha sinagoga quietinho e não vou sair de lá. Muito obrigado pelo convite, mas a minha resposta é não, eu não estou preparado ainda, deixa para depois, quem sabe quando eu ficar mais velho. Já imaginou isso? Já imaginou se os nossos irmãos americanos que vêm para o Brasil ou que vieram para o Brasil pregar o Evangelho, dissessem, quer saber, olha, é melhor a gente não ir, deixa o Brasil lá. Você já imaginou isso? O Evangelho não teria chegado até nós? Assim como poderá o Evangelho não chegar a algum lugar se você continuar dizendo não. Nós precisamos fazer como Isaías fez, aqui estou eu, envia-me. Nós precisamos entender que toda a nossa vida, ela é uma vida que precisa ser dedicada ao Senhor. Inicialmente, todo o processo que Deus estabeleceu para você, inclusive a tua formação acadêmica, o trabalho que o Senhor te deu, o bairro onde você mora, a cidade onde nós moramos, é tudo programado por Deus para você ser o quê? Um missionário. Ser um missionário neste campo de trabalho em que você atua. Ser um missionário no bairro onde você mora, na cidade onde você vive. Ser um missionário e o agente de Deus que vai alcançar determinadas pessoas que outros de nós não alcançaríamos. Mas você foi colocado para trabalhar ao lado dessa pessoa, para estudar ao lado dessa pessoa. Tudo isso é orquestrado pelo Senhor, organizado por Ele, para que a gente simplesmente diga, aqui eu estou, vamos junto, eu vou fazer a tua obra, sabendo que o Senhor está comigo. Deus, eu quero ser cooperador na tua obra. Isaías respondeu positivamente, eu preciso responder positivamente. E se você está como Jonas, que inicialmente fugiu, seja também como Jonas, que se arrepende e segue para Nínive para pregar o Evangelho lá. Meus irmãos, nós temos que ter isto em mente. Missões é feito por pessoas. Que pessoas? Pessoas da nossa comunidade. Desde as crianças até os mais velhos. Crianças que estão aí desenhando a mãozinha, fazendo desenho com as crianças com a mãozinha levantada. Crianças, vocês podem levantar a mãozinha e dizer, aqui estou eu, envia-me. Sabe aquela hora que você vai lá no parquinho brincar? E você conhece alguns coleguinhas, faz novas amizades lá? Fala de Jesus para elas. Fala assim, olha, Jesus ama você. Você não quer aceitar Jesus? Não quer receber Jesus? Fala para os seus coleguinhas como que Jesus te faz uma pessoa feliz. Como Ele tem feito a sua família feliz. Você que é criança, de repente o papai ou a mamãe não aceitou Jesus ainda. Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ela. Os nossos juniores e adolescentes, o Senhor já os tem colocado na escola. De vez em quando vocês saem para alguns locais. Fala de Jesus para os seus colegas. Fazem parte do grupo do WhatsApp lá da escola. Coloque lá sobre Jesus. Seja luz entre eles. Os nossos jovens, nossos adolescentes, a mesma coisa. Quem sabe alguns jovens e adolescentes que estão aí pensando o que vão fazer no futuro, considere missões.
considere se preparar para estar no campo missionário. Se Deus tem colocado em você, no seu coração, olha, eu tenho desejo de fazer tal curso, vá fazer tal curso, se especialize, mas com a seguinte consciência: eu vou usar todo o meu conhecimento para que outras pessoas conheçam a Cristo. Jovens casados, jovens adultos, já estabilizados, Deus quer usar vocês. É preciso vocês dizerem: sim, eu estou aqui, envia-me. Já temos falado em outros momentos, várias ferramentas nós temos hoje, mas tudo precisa de pessoas. Os adultos casados que têm filhos, ou adultos que hoje estão na condição de solteiros ou sozinhos, diga ao Senhor: eis-me aqui. Talvez você não tenha idade mais para estar lá no campo missionário, deixar aqui e ir para outro país. Não tem problema, faça missões onde você está. Aos casados que têm filhos, ore para que Deus use a vida de vocês e a vida dos seus filhos. Não impeça seus filhos de servirem ao Senhor no campo missionário. Ore para que Deus use os seus filhos no campo missionário. Ore para que eles sejam servos envolvidos na obra de Deus. Ore não só para que eles tenham uma carreira profissional lucrativa, mas ore para que eles tenham uma carreira que os ajude a pregar mais facilmente o Evangelho aonde quer que for. Ore para que eles constituam um casamento que combine duas pessoas dispostas a servirem ao Senhor. Ore por isso, ore para que eles tenham um caráter trabalhado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, para que eles preguem o Evangelho. Aos nossos irmãozinhos que já estão aí chegando à terceira idade ou já são da terceira idade, olha, Deus pode usar muito vocês, muito mesmo, porque vocês já sabem, né, que muita coisa tem acontecido com esse grupo da terceira idade, e você pode estar em muitos desses grupos, às vezes com um grupo de viagem, grupo que faz exercício. Tem a turma aqui da terceira idade na cidade que faz uma série de atividades, e quem pode estar lá? Você que já é da terceira idade. Para quê? Para ser luz lá, para pregar o Evangelho lá, para fazer a diferença lá, fazer a diferença na vida dos seus familiares mais novos, netos e outras pessoas da família, sobrinhos. Você, apesar da idade, e lembra, na velhice ainda darão frutos, diz o salmista, vocês podem pregar o Evangelho. Basta dizer o quê? Aqui estou eu, envia-me a mim. Toda a história que o Senhor permitiu na sua vida foi para que chegasse a este momento, para que você ouvisse a voz de Deus e pudesse responder: eu estou aqui, pode me enviar. O Senhor tem permitido isso com todos nós, assim como permitiu com Isaías. E aí então ele relatou para nós que depois disso, de todos esses eventos, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia. Sabe qual é a nossa oração? É que a nossa resposta seja a mesma de Isaías. Mas é claro que para a gente chegar a este ponto de poder ouvir esse chamado para a obra missionária, nós precisamos, ou foi preciso, ouvirmos primeiro o chamado para a salvação. E talvez você que está aí nos assistindo ainda não respondeu ao chamado de Jesus para a salvação. Talvez você ainda não respondeu àquele chamado em que ele diz: olha, aquele que está cansado e oprimido, sobrecarregado, olha, venham a mim. Talvez você ainda não disse para Jesus: seja o Senhor da minha vida. E se você não disse, é hora de você dizer. Diga para Jesus: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o dono da minha vida. Eu quero segui-lo. E uma vez que você disser isto ao Senhor e recebê-lo como Salvador da tua vida, você de fato será salvo. E aí então você ouvirá este chamado como Isaías ouviu, para ir e pregar o Evangelho. Porque a gente não pode pregar aquilo que a gente não conhece. Não podemos ser testemunhas de algo que não vimos.
que não experimentamos. Por isso, este chamado aqui não vem primeiro do chamado para a salvação. E é por isso que a gente quer lembrar você precisa dizer sim para Jesus, recebê-lo como Salvador da tua vida, para que então você também possa responder: sim, Jesus, eu quero ser tua testemunha em todos os lugares. E a nós que já recebemos, que possamos dizer sim, sim para o Senhor, porque missões é feito com pessoas. E a gente precisa lembrar que há sempre vaga para novos missionários, porque o mundo está repleto de pessoas que ainda estão nas trevas, precisando da luz. Que eu e você digamos sim, é isso que o Senhor deseja. É por isso que nós oramos, e é sobre isso que agora vamos orar também. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor nos ensina, nos orienta, e o que o Senhor deseja é que todos nós venhamos a dizer sim, reconhecendo que o Senhor permitiu e tem permitido todos os eventos na nossa vida, para que cheguemos ao ponto de conseguir ouvir a Tua voz e responder: sim, pode me enviar. Que possamos ver desta comunidade, desde as crianças até aos adultos, todos dizendo sim ao Senhor e levando o Teu Evangelho a toda criatura. Muito obrigado por nos ensinares e por nos desafiares nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, e todos são convidados para juntos participarmos do nosso tempo de comunhão pelo grupo do WhatsApp. Crianças, mandem o desenho e todos fiquem à vontade para participar. Que Deus abençoe a tua vida e fiquem todos na paz do Senhor.